Oi, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Hoje, 4 de julho do ano de 2022. Estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson como diretor de imagens, a Gardênia como prof assistente, e vamos juntos aqui até as 12 horas e 20 minutos. Câmbio. Opa, eu disse projeto de aprendizagem. É educação tecnológica e midiática. Tá bom? Beleza? Estamos falando de e-commerce na educação tecnológica e midiática. Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Isso, muito bem. E vamos adiante. Olha aqui. Na educação tecnológica e midiática, a gente está falando de e-commerce e destacando algumas desvantagens que podem acontecer, não é? A partir daí. Posso destacar aqui o desemprego. Vejam, na esfera digital, a gente acaba tendo os processos, eles acabam ficando mais enxutos. As atividades produtivas não necessariamente precisam de um grande número de pessoas trabalhando. E aí gera um determinado volume de pessoas desempregadas. É o chamado desemprego tecnológico ou estrutural. Por isso que na área de secretariado vocês precisam se agarrar às tecnologias. Porque o bom manejo das tecnologias vão garantir que vocês consigam se inserir no mercado de trabalho. Se isso não acontecer, vocês estarão obsoletos. O trabalho de um profissional da área de secretariado de hoje, ele é completamente diferente de antigamente. De uns 10 anos, 8 anos atrás. Ok? A coisa ela vai ganhando cada vez mais uma dinâmica maior. No e-commerce e ainda nas desvantagens é a diminuição da qualidade dos produtos entregues. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Não é que seja uma regra, mas a diminuição da qualidade de produtos entregues pode acontecer, inclusive, a não entrega dos produtos. Isso pode acontecer, os extravios aí pelo meio do caminho. Isaac, Profa Fernanda, Andressa Brito, José Fabrício, Lara, Sara. Ok, minha gente. Um outro ponto é menos contato físico ou contato presencial, que nós não vamos ter aqui, e a gente não vai ter no comércio eletrônico, no comércio digital. Dificuldade na troca das mercadorias, falta de segurança para os clientes. Esses são pontos que podem fazer com que podem travar. Mas o que eu quero dizer é que, independente desses problemas, vocês viram lá naquele gráfico em barras, independente desses problemas, os números do mercado digital não param de crescer. Eles não sofrem nenhuma queda. Tipo, você tem um crescimento ano passado e uma queda no outro. Não tem isso. É sempre crescente. Tá bom? Então, é um mercado muito promissor. Vamos adiante. Existem custos, existem perigos, sem dúvida nenhuma, através do comércio eletrônico. Os riscos de fraudes, de não receber o produto encomendado, ou de receber o produto que não atende às especificações, pode acontecer. E nesses tempos digitais, não é? Os cyberataques, os hackers, os crackers, quebrando sistemas de segurança, os próprios vírus, tudo isso acaba gerando maiores, elevando, né, esses riscos aqui de operações através do mercado digital, tá bom? Operar neste mercado exige o compliance, existe a conformidade. E aí, quando a gente fala de conformidade, a gente está falando de
Código de defesa do consumidor precisa ser observado. Quando a gente fala de código comercial, tem um termo até mais atual, que é o próprio direito empresarial. Ok? Ele está embutido aqui. Por Mercado Livre, abre aspas, é o programa de proteção ao comprador e cautelas com compras que venham do exterior. Isso aqui é importante. Tudo isso são detalhes que a gente deve observar, tanto como consumidores ou como empreendedores que vão operar no mercado digital ou como funcionários de empresas que operam no mercado digital. No caso de vocês, como futuros técnicos em secretariado, é importante observar todos esses pontos. Minha gente, uma empresa, e aí a gente chama essas empresas de empresas.com, né? Essas empresas.com que operam digitalmente, uma coisa fundamental que elas precisam ter é confiança, né? Elas precisam ter reputação, serem empresas confiáveis. Porque já que não tem o contato presencial, já que a gente não tem o contato, né, visual, físico, visual até tem pela internet, mas não tem o presencial, é muito importante a reputação, a confiança que a marca deposita, que a marca consegue transmitir para os seus clientes, ok? Então, vejam só, sites sem registros de muitas reclamações do Procon são pontos positivos. O Mercado Livre, marcas ou empresas que operem no Mercado Livre e que sejam bem ranqueadas. O Mercado Livre tem muita transação que ocorre no Mercado Livre, melhorando esses números de vendas no mercado, no comércio eletrônico. Pode acontecer problemas, vez ou outra, de um produto que não é entregue, de um problema que pode acontecer. Os riscos, eles existem, mas a ideia é que o mercado, para operar de forma confiável, ele eleve cada vez mais o nível de confiança dessas transações. Empresas do tipo Americanas, Submarino, Ponto Frio, a editora Saraiva, a Netshoes, são sites que eles conseguem ter uma boa performance ao longo do tempo nas suas capacidades de entregarem produtos e serviços para os seus clientes. Então, são considerados sites confiáveis para fazer compras. Óbvio que tem muito mais. Tem Magazine Luiza, você tem o Fast Shop, você tem vários sites aí muito confiáveis para fazer compras pela internet. E compras coletivas também podem funcionar. Um grupo de pessoas compra um determinado pacote de serviços a um preço mais baixo. Isso também é possível. Né? E quando as empresas... Agora, entra a história da empresa confiável. É a empresa capaz de entregar todas as expectativas que ela alimenta. Se não entregar, aí você vai ter um comprometimento da reputação, dificuldades de construir relacionamentos com os clientes e uma série de problemas que a gente, inclusive, já viu no começo da aula. Tá bom? Todas essas empresas aqui citadas, elas estão presentes no ranking das empresas, das maiores empresas online do Brasil. Ok? Vamos adiante. Vamos tratar do comportamento do consumidor. Né? De acordo com o autor, né, com o Solomon, né, ele vai comentar que, de uma maneira geral, os consumidores valorizam os seguintes aspectos dentro de um site. Primeiro ponto, a possibilidade de clicar em um item para abrir uma janela com mais detalhes. Né? Só um minuto. Com mais detalhes a respeito de um produto, de repente é o preço, é o tamanho, as cores, a disponibilidade em estoque.
Então não basta ter uma foto do produto. Precisa ter uma janela, um link que você clique e você tem mais detalhes sobre a compra. Produto, preço, tamanho, cores, disponibilidade de estoque. Isso ajuda muito na experiência do usuário interagindo com aquele site, daquela marca. Um outro ponto muito valorizado pelos consumidores é a possibilidade de clicar em um item. Deixa eu botar outra cor aqui. Então, veja, a possibilidade de clicar em um item e adicioná-lo ao carrinho de compras sem sair da página em que você está. Isso também ajuda muito. São detalhes que fazem toda a experiência. A gente está falando, quando eu falo de comportamento do consumidor, a gente está falando aqui da experiência desse consumidor, né? Da experiência que aquela plataforma digital ela possibilita para o seu comprador. É uma experiência visual, não é? Intuitiva e de fato você conseguir encontrar o que está procurando. Beleza? Já pensou? Pelo próprio WhatsApp, né? Você pode fazer vendas pelo WhatsApp. Tem empresas que entram em contato pelo WhatsApp. Opa, eu quase saio do enquadramento. Pode voltar. Tem empresas que atendem pelo WhatsApp e aí é automatizado. Então você vai ter aí o botzinho lá respondendo as perguntas iniciais, até que a pessoa ela possa estar atendendo diretamente ali o usuário que interagiu pelo WhatsApp. Sacam? Existem essas possibilidades. Pelo Instagram. As redes sociais são uma ferramenta muito interessante de ampliar mercado, de construir relacionamento com os clientes, viu? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jackson, por favor. Vejam só, vamos adiante. Me acompanhem Sara, Lara, José Fabrício, Andressa, Fernanda Paixão, Isaac. Ainda no comportamento do consumidor, existe a possibilidade de sentir a mercadoria por meio de imagens nítidas. Aqui é interessante. E mais descrições e detalhes sobre o produto. Isso aqui se refere à qualidade das fotos, das imagens. Quanto melhor a imagem, melhor a experiência visual do usuário, do cliente. Tem gente que quer vender na internet, quem quer vender pelo Instagram e posta prints, imagens ruins, imagens desfocadas. Isso compromete demais a percepção do cliente, ok? A possibilidade de fornecer os dados relacionados com a compra em uma única página, em vez de várias páginas de confirmação de compras. Se puder ser feito tudo na mesma página, o consumidor ele tem uma impressão de maior segurança, de não estar caindo numa armadilha, de estar sempre sendo conduzido para uma outra página. Então, essa possibilidade ela ajuda muito o e-commerce a vencer as objeções, as desconfianças que o cliente pode ter em relação àquela compra online. E também é possível que se consiga a possibilidade de misturar e de comparar imagens dos produtos numa única página para determinar se eles ficam bem juntos. Isso aqui quando a gente fala de compras complementares. Você compra uma coisa e ela precisa de outra, de uma complementação. Se houver essa necessidade de complementação, quanto mais juntas essas imagens estiverem, melhor e a experiência visual do consumidor, a conquista da sua confiança e, quem sabe, do apertar aquele cliquezinho lá de compra. A gente tem aqui alguns exemplos de modelos de negócios digitais, virtuais. Posso destacar aqui, deixa eu botar em amarelo, o portal, é o site em si, daquela marca. Ele possui conteúdo especializado e tem como receita os espaços vendidos na publicidade do site. Pode voltar aqui para mim,
Jackson, quando a gente vai falar, por exemplo, do site, você vai ter a área de referência da empresa, né? A empresa vai publicar conteúdos da expertise que ela trabalha ali no site, sacam? E aí você vai ter, de repente, tutoriais, ali engloba tudo, você vai ter tutoriais, você vai ter tira dúvidas, você vai ter anúncios, os preços, você vai ter toda uma cadeia de informações que vai auxiliar aí no e-commerce. E um outro ponto é que no site você pode vender espaços. Vejam, uma marca muito famosa, ela pode ter um grande volume de acessos. E isso pode ser muito interessante para monetizar. Aí o que é que a minha marca faz? Eu posso estar abrindo espaços lá dentro, banners, onde as marcas, outras marcas queiram anunciar, sacam? E para isso elas vão pagar. É como se fosse um outdoor no meio da rua, só que é um outdoor dentro de um site, que é capaz de atrair muitas visualizações. Essa é a grande sacada do Facebook, entendem? É uma grande plataforma de marketing e o Facebook não produz nenhum conteúdo de marketing. Quem publica são os usuários do Facebook. É eu, é o Jackson, são vocês, são as empresas que têm página no Facebook. Entendem isso? Como tem muita gente naquela plataforma, a visualização de qualquer marca que anuncie lá é muito grande, isso acaba se tornando um atrativo. No Instagram do mesmo jeito, no YouTube do mesmo jeito, né? Para você não ter que assistir propagandas, aí o YouTube vai buscar se monetizar. Se você fizer a assinatura do YouTube Premium, aí você não assiste mais, você não tem mais nos vídeos que você assiste propaganda. Então, são ferramentas todas que levam nesse caminho. Mas o site tem essa proposta. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Ok? Então, temos aí a loja virtual, ela vai vender produtos. Só um minuto, deixa eu ver se o verdinho faz mais. Loja virtual vende produtos diretamente para os consumidores ou para empresas, empresas individuais, ok? É a loja diretamente, né? Porque uma empresa pode ter um site maior, mais amplo, e com texto, blog e tal, e a loja virtual mesmo, onde faz diretamente as vendas de produtos através aí dos meios de pagamento digitais. Pode ser uma corretora de informações especializada, né? Deixa eu marcar aqui, fica mais bonitinho. Deixa eu apagar aqui, deixa eu marcar de marca texto amarelo. O que trata de portal. Ok. E o que trata de loja virtual. Eu vou botar o verdinho aqui. Vende produtos diretamente para consumidores e empresas individualmente. Aqui nós vamos ter também a corretora. Especializada em reunir informações sobre produtos, preços e disponibilidades para os consumidores. Essa aqui é uma corretora. Ela gera receita com a alocação de espaços publicitários ou indicando compradores a empresas virtuais. Ok? Essas corretoras aqui, elas são sites, por exemplo, que vão material de construção. Ela vai levantar os dados sobre preços de material de construção e vão aí tentar colocar, fazer essas comparações de preços para que as pessoas acessem, tenham a real noção do que está sendo vendido, qual é a qualidade, que preços, ajudando os consumidores a comprarem. Como muita gente vai entrar para pesquisar, isso abre uma janela de oportunidades para você vender espaço publicitário para outras marcas nessa corretora de informações.
nós temos também corretoras de transações. Esse tipo de site ele é muito utilizado quando o cliente faz uma compra pela internet, mas não conhece a empresa em que ele está negociando o produto. Então, ele realiza um pagamento para uma terceira empresa. Né? Ok? Aí nós temos uma corretora de transações. São exemplos de negócios digitais. Ao showrooming, né? Você tem um ambiente offline, né? Seria um estágio pré-compra. Né? Nós temos empresas que são assim, né? Do comércio, mais especificamente. Deixa eu botar aqui o vermelhinho. Né? Ela tem aqui um ambiente offline ou uma estrutura presencial, ponto de venda, e ela pode migrar para o ambiente digital. Ok? Também vendendo no ambiente digital. Agora, também tem empresas que elas começam começam no digital, tem sua carteira de clientes e depois existe a necessidade aí de criar uma estrutura física. Pode acontecer. Essa segunda alternativa, inclusive, ela é bem interessante porque você reduz muitos riscos. Você testa, você erra pequeno digitalmente, você começa pequeno e pode crescer. E depois, a ponto de ter um ponto de vendas físico, literalmente. Né? Você não tem mais custos necessariamente altos de estoque, de aluguel, de muito funcionário. Então, é possível você validar um investimento começando digital e depois indo para o presencial. Existem experiências de todas as formas. Por que será que os preços na internet eles são mais baratos? O que acontece? Você comprar na internet, mesmo produtos vindo muito longe, você compra um preço mais interessante do que numa loja se ela estiver ali próxima de você fisicamente. Em geral, a internet ela propicia uma grande queda nos custos. Né? Você não tem os gastos com uma loja física, como eu mencionei, aluguel, contratação de equipe de vendas, né? Intermediários de vendas, ele é bem reduzido. Esse processo ele se chama de desintermediação. Então, isso torna a estrutura muito leve, né, de custos e pode fazer com que esses custos que não existem, eles também não venham a incorporar os preços de produtos ou de serviços. Aí a gente consegue comprar produtos até mais baratos pela internet. Beleza? Olhem aqui, por exemplo, situação 1. Saindo do fabricante, o produto chega, para chegar ao cliente, ele passa por vários intermediários. Você tem o distribuidor, você tem o varejista e chega ao cliente. Nós temos custos logísticos aí. Tudo isso, inclusive, atualmente, está sendo muito afetado pelas altas nos preços dos combustíveis, porque encarece demais esse processo por conta de uma inflação de custos. Os custos subiram demais ao longo do tempo e eles acabam sendo incorporados aos preços dos produtos e serviços. Esse é um problema brasileiro que a gente convive porque a movimentação de mercadorias no Brasil se dá através principalmente de ferrovias. Aqui a gente está na situação dizendo que a blusa sai do fabricante, passa para o distribuidor, varejista, cliente. O cliente vai pagar R$ 48,50 pela blusa. Numa situação 2, ela sai do fabricante, chega ao cliente, mas antes passa pelo varejista. O cliente já reduzir os intermediários, vejam, já cai o custo. O valor aqui estava de R$ 48,50. Nessa situação 2, ela já chega aos R$ 40,34. Houve uma redução de custo logístico e é bom para o consumidor nesse sentido. Numa situação 3, e aí com a internet, o e-commerce, cada vez mais a aproximação de marcas e pessoas,
é possível a gente sair do fabricante direto para o cliente. E aí o cliente pode estar, de repente, pagando R$ 20,45. Vejam como é uma estrutura que vai ficar mais leve, é fruto da desintermediação, e isso acaba se tornando muito benéfico para o cliente. Beleza? Por que será que os preços da internet são mais baratos? Continuando aqui a reflexão. Existe uma modalidade chamada de compra coletiva. É a reunião de um grupo de consumidores para buscar melhorar o seu poder de barganha e comprar algum produto pelo menor preço possível. Ok? Literalmente, consumidores tentam ganhar mais poder de negociação. Quando o número de clientes a ser reunidos é estabelecido num prazo estipulado pelo site, a oferta pode ser ativada e os interessados recebem um cupom e que eles conseguem comprar com um desconto. Esse é um poder. A gente, enquanto consumidor, acaba que subutilizando. A gente não usa muito isso a nosso favor. Poderíamos usar mais. Consumidores, as empresas são preparadas para vender. Nós, enquanto clientes, não somos necessariamente maduros e preparados para comprar. Essa aqui é uma ferramenta interessante. As redes sociais ajudam demais nesse sentido. Contratação no comércio eletrônico. Com a necessidade de uma lei para regular as transações que ocorrem no e-commerce, no dia 15 de maio do ano de 2013, com base no Código de Defesa do Consumidor, foi regulamentado aqui um decreto federal para o comércio eletrônico. Era muito importante para aperfeiçoar as regras desse mercado online. No artigo 1º desse decreto 7.962, do ano de 2013, vejam, aliás, o artigo 1º, este decreto regulamenta essa lei, uma lei do ano de 1990, para dispor sobre a contratação do comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos: informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor. Aí é a lei. Então agora preciso ter mais clareza por parte do comércio eletrônico, deixar isso muito claro para o consumidor. O segundo ponto é atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao direito de arrependimento. Vai que o consumidor adquiriu, se arrependeu, quer desfazer o negócio. Só que foi digital. Apesar dessas dificuldades, isso aqui está valendo, porque isso faz parte da lei. Ok, minha gente, câmbio. Um outro ponto que a gente merece destaque, que a gente pode destacar falando de comércio eletrônico, porque vejam, o giro de produtos é muito maior, de negócios ele é muito maior. E, consequentemente, a geração de resíduos a gente estava vendo lá na aprendizagem interdisciplinar, né? Que existem os riscos, a geração de resíduos para o meio ambiente, e a gente precisa gerenciar isso. Um exemplo disso é a logística reversa. Aqui está dito no artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato, né? Do contrato no prazo de até 7 dias, a contar da assinatura ou do ato do recebimento do produto. Ok? A contratação de fornecimento do produto e serviço pode ocorrer fora do estabelecimento comercialmente, especialmente por meio de telefone e domicílio. Aí você tem uma logística reversa. Ela pode ser usada do ponto de vista tanto do meio ambiente, como a gente pode usar a logística reversa quando se trata de negociações entre empresas e clientes, quando é preciso que volte novamente produtos saindo dos clientes e para a empresa. No parágrafo único aqui, vejam, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos, eles vão ser ressarcidos e monetariamente atualizados. Esse aqui é um ponto importante, porque já que é lei, precisa ser observado.
Acontece muito de muita gente não exercer o seu direito por desconhecimento da lei, tá bom? Também, vejam, existe a LGPD, é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela é mais recente, é de 2018. Ela determina que as lojas online tenham políticas de privacidade e proteção de dados claras. Antes não tinha, não estava regulamentado, então não necessariamente isso estava no radar de preocupações da empresa. Agora, com essa lei geral de proteção de dados pessoais, aí existe essa obrigatoriedade. As empresas precisam garantir que as informações dos consumidores estejam seguras, não existam riscos de perdas, vazamentos, acesso não autorizado, que pode gerar aí muita fraude, né? Muitos golpes pela internet. Vamos adiante. No artigo 1º aqui, essa lei dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, no caso a empresa, ou também governo, né, que é pessoa jurídica de direito público. O objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. No parágrafo único aqui, as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional, devem ser observadas pela União, estados e municípios, bem como do Distrito Federal. Minha gente, é fundamental que existam leis que disciplinem, que digam como é que a coisa deve funcionar, para que não seja aleatório, para que não seja uma coisa solta, para que, de repente, evitar que uma empresa faça e outra não faça. É fundamental um alinhamento. E às vezes esse alinhamento só vem quando uma lei é criada. Para falar de gestão de uma loja virtual, né, uma grande vantagem do comércio eletrônico em relação ao comércio tradicional é essa possibilidade. Você inicia com uma solução de menor custo, né, e evolui para plataformas mais sofisticadas. Ok? De compras. Isso diminui o risco financeiro do investidor. Você começa numa estrutura mais enxuta e depois passa para, de repente, um negócio mais presencial, não é? Tá vendo? É por aí, é desse jeito. O pessoal pode começar pelo Instagram, né? Loja pelo Instagram, pode ser um link, né? de digital, ok? Mas é preciso ter em mente que uma loja virtual ela pode crescer imensamente da noite para o dia. E aí a empresa pode não ser capaz de atender a esse crescimento. Entra essa questão aí no meio, tá bom? Minha gente, estou olhando aqui para o relógio e nós estamos na nossa hora de praticar. Beleza? Pode botar a cartelinha aí na tela. Jackson, muito bem, hora de praticar. A ideia aqui é a retenção do conhecimento. A gente vai resgatar algumas coisas que nós já discutimos aqui na aula. Isso. E aí a gente vai adiante. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. É assim mesmo. Vamos lá. Hora de praticar. Minha gente, um ponto importante para destacar aqui para vocês. O que é que a gente já falou aqui na nossa aula de hoje? Primeira questão, explique os tipos de transações que podem ocorrer por meio do e-commerce. Meus caros futuros técnicos em secretariado, vocês podem estar trabalhando em empresas que... Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Vou botar o roxinho aqui. E o fininho. Muito bem. Vocês podem trabalhar em empresas que vendem para empresas. Meus caros futuros técnicos em secretariado,
Nesse cenário aqui, nesse primeiro cenário, o volume de produtos negociados, ele é muito maior. Vejam que a gente está falando aqui de empresa que vende para empresa. A gente está falando aqui, eu estou falando inclusive do mercado, vou até destacar aqui dessa nuvenzinha que eu fiz. A gente está falando da cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos. Suprimentos de quê? É porque qualquer empreendimento para funcionar, ele precisa de matérias-primas, ele precisa de insumos, e vão fazer isso de outras empresas. Sacam? Então vamos ter empresas vendendo para empresas. E nesse sentido, tem um conceito muito interessante que ele é aplicável a uma marca, ou empresa, ou negócio, ou companhia, como queiram chamar, que a empresa ela é um conjunto de contratos. Ela é um contrato ali com os seus credores. Só aí você já tem um negócio B2B, né? Um negócio empresa com empresa. A relação da empresa com os seus credores, com os seus mais diferentes fornecedores. Pode ser de material de administrativo, pode ser de matéria-prima, de insumo. Ok? Nós vamos ter aí. De repente, é uma fazenda que precisa comprar fertilizantes, né, para a sua produção. Né? Ok? Pode ser minha empresa, minha colheitadeira guiada via satélite deu um problema numa peça. Eu preciso repor essa peça, preciso comprar, preciso fazer a manutenção. Isso é negócio empresa. Sacam? Esses negócios, geralmente esses contratos, meus caros futuros técnicos em secretariado, se liguem nisso. São contratos, geralmente, que têm um volume muito maior de produtos envolvidos e valores também muito maiores. Sacam? É negócio de grande porte, em vários exemplos de grande porte. Sacam? Porque empresas compram de empresas grandes lotes. Entendem? E tem um outro ponto. Nessa negociação, como são grandes lotes, é possível que uma empresa, uma marca, consiga comprar com desconto maior. Né? Se vocês forem no mercadinho, e aqui em Teresina, em alguns lugares são assim, se você for lá na gôndola, você vai ter o preço de atacado e o preço de varejo. O preço do supermercado lá, do atacarejo, vendendo para um comércio é uma coisa, é mais barato. Porque é um volume maior, né? É um volume de produtos e também um valor monetário maior. Do que uma pessoa física que vai comprar ali para o mês. Então, isso mostra uma diferença aí, porque em negócios de empresas, entre empresas, você acaba tendo uma relação de negociação aí, grandes lotes, é possível se barganhar preços aí. Tem um exemplo interessante no ramo de farmácias. A gente tem um grande número de farmácias operando no mercado aqui em Teresina. Mas tem redes que são muito grandes, tipo Pague Menos, tipo Drogazil. Né? Elas compram muito medicamento dos fornecedores. Elas têm poder de barganha para comprar a um preço mais baixo, inclusive, do que pequenas e médias farmácias que vão comprar do mesmo fornecedor. Entendem? As pequenas e médias farmácias acabam ficando pressionadas. Como elas compram produtos mais caros, elas acabam vendendo mais caro do que essas outras grandes redes. Então, as pequenas e médias farmácias se organizaram na forma de redes de compra. Juntam várias pequenas farmácias e médias,
vão juntas ao fornecedor comprar um lote maior, um volume maior e tentar negociar também preços mais competitivos. Ok? Eu estou dando aqui várias características de negócios de empresas e empresas. Agora, a gente também tem os negócios, empresas e consumidores. Né? A gente viu na aula, é o mais comum, é o mais visível para a gente. É a nossa relação de clientes com as empresas, as marcas das quais a gente compra as coisas. Pode ser de calçado, de vestuário, de comida, de compra no mercadinho, né? E tudo mais. Então, nós temos aí essa relação empresas e consumidores. Ok? Óbvio que isso vai variar bastante. Né? As empresas elas vão olhar para públicos-alvos. Então, você vai ter base da pirâmide, ou seja, para um público-alvo mais popular. Você vai ter empresas delimitando sua atuação para mais meio da pirâmide. Aí a gente está falando de pessoas com um pouco mais de renda. E tem marcas, empresas que, de fato, elas definem como público-alvo o topo da pirâmide. Ou seja, vendem para gente muito rica. Então, até nisso, você vai ter essas segmentações de mercado, ok? Empresas negociando com consumidores. Nós vimos também que existem contratos de empresas com os governos. Eu citei como exemplo empreiteira, né? O governo quer fazer uma obra, ele contrata uma empreiteira, uma construtora que vai executar a obra de uma determinada estrada, por exemplo, ok? Mas pode ser que o governo, material de escritório, eu digo folhas, eu digo toner de tinta, máquina de impressão, energia, água. Então, o governo precisa de tudo isso. E aí ele vai fazer negócios com empresas nesse sentido. Sacam? São empresas fornecedoras para os governos em todas as esferas. Federal, estadual, municipal. A gente pode colocar em termos de poderes. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a gente tem uma conexão boa aí. Essa coisa de contratos de empresas com o governo, inclusive, elas ficam muito expressas. Eu vou puxar uma perninha aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. De que são os gastos eu vou botar Gov, do governo. Por que eu estou dizendo gastos do Gov? Porque isso aqui pode puxar atividade econômica. Gabriel, Fernanda, Isaac, Andressa, José Fabrício, Lara, povo de Belém, de Alvorada do Gurgueia, de Fartura do Piauí. Isso aqui pode estimular, porque vejam, se o governo aumenta os gastos, se ele aumenta as compras na iniciativa privada, junto às empresas, isso aqui pode estimular o aquecimento da economia. Pode ser que as empresas estejam estimuladas a contratar mais funcionários, comprar mais matérias-primas, mais insumos, ampliar suas estruturas, para conseguir dar conta da demanda dos gastos do governo. Sacam isso? Só que o atual cenário brasileiro inverteu. Na verdade, o que a gente tem é isso aqui. A gente teve foi uma queda nos gastos, né, do governo, né, desde 2016, 2017. Então, os gastos do governo caem. E aí o governo compra menos das empresas. Contrata menos obras de infraestrutura ou compra menos para o seu custeio, para o seu funcionamento normal. Por exemplo, é o governo que compra combustível para botar nos carros para eles poderem rodar. Entendem? Isso é negócios de empresas para com governos. Quando os gastos do governo caem, esses volumes de negócios também caem, e aí a gente vai ter aí, de repente, um desestímulo à atividade econômica. Ok?
E vocês, meus caros futuros técnicos de secretariado, podem operar em qualquer um desses mercados. Entendem? Podem estar trabalhando aí. Um outro tipo de negócio que a gente viu, de transação, é o de consumidores para consumidores. Né? Você não tem CNPJs aqui. São pessoas físicas negociando com pessoas físicas. A gente está falando literalmente do mercado informal, ok? Onde de repente a pessoa produz alguma coisa. O Jackson, meu diretor de imagens aqui, bora imaginar que o Jackson ele faça edição de vídeo. Aí eu faço alguma entrevista na televisão. Aí o Jackson disse assim: professor, eu fiz uma edição da sua reportagem, está aqui. Se você quiser, você me passa um valor e eu passo isso para você guardar no seu arquivo. Aí eu vou lá, pago um determinado valor que o Jackson me pede e ele me passa o arquivo e eu guardo. De repente eu faço para postar em rede social, ou eu passo para divulgar nos meus grupos, ou qualquer coisa parecida. Entendem? Vejam que você não tem uma empresa negociando com empresa. São pessoas negociando com pessoas. Ok? Então, existem essas modalidades, essas possibilidades. Nós temos também aqui uma segunda questão. Explique o que é e-mail marketing. O e-mail marketing é uma ferramenta que o empreendedor usa para gerar tráfego e principalmente relacionamento com os seus clientes. Na verdade, o e-mail marketing você usa como uma ferramenta para capturar a atenção para o seu site. O que é que acontece? Em que as empresas elas comumente fazem. Deixa eu apagar aqui só para ficar melhor para explicar para vocês. Tem empresas que elas têm um site que seria a matriz. A partir do site você produz conteúdos diferentes para as redes sociais, para o Instagram, para o Twitter, para o... Tá até errado o Twitter aqui, né? Mas vamos lá. Produz para o Facebook, ou para o YouTube. Ele cria conteúdos para o YouTube. Ele cria para esses canais aqui. Deixa eu circular de preto. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui é um exemplo. E aí começa a distribuir isso no mercado, né? A pessoa entra no YouTube, vê um anúncio, aí assistindo um vídeo no YouTube, clica no anúncio, cai no site. Eu entro no Facebook, estou lá navegando, olho para um determinado anúncio, clico lá no anúncio, caio lá no site. Estou aqui no Twitter, aí vem um anúncio, me chama a atenção, clico, cai no site. No Instagram, cai no site. Ok, muitas empresas fazem uso disso. E uma outra alternativa, que é o ponto da segunda questão, é que pode ser o e-mail também. Ele dispara e-mails para uma base de clientes. Os clientes leem um e-mail, ali tem uma chamada. Você clica lá no botãozinho, você cai direto no site. Esse é o poder do e-mail marketing. Ok? E que de todas as redes sociais, o e-mail ele é o que tem maior vida, é o que tem maior vida, é o que está mais tempo rodando, operando no mercado. Todo mundo precisa de um e-mail. Sacam isso? Então, longe, a gente está falando de comércio eletrônico, e alguns já disseram, o e-mail vai deixar de existir. Isso não é uma verdade. Não consigo visualizar, inclusive.
a não existência de e-mail. Por isso que ele é uma ferramenta tão interessante nesse sentido. Tá bom, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Tenho mais duas questões aqui. Explique, minha gente, quais as vantagens de se aplicar o e-commerce em um modelo de negócios. E a gente já tratou disso aqui em sala de aula. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de rapidez, de agilidade, possibilidade de cumprimento de contratos, a comercialização em um âmbito mais global, de se reduzir custos, otimizar tempo, e até possibilidade de ampliar bases de clientes, né? Essas são algumas possibilidades. Mas é importante que o e-commerce da empresa, né? É importante que o e-commerce, são 2 M's, ele esteja estruturado. É preciso que ele esteja estruturado, ok? Para que a gente consiga extrair todas essas vantagens do uso dessas possibilidades. Ok, minha gente. E aí, nesse sentido, você vai conseguir girar, você vai ter negócios ocorrendo e vendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Cerca de 30 dias aí por mês. Pode acontecer, independente de feriados ou qualquer coisa. Agora, também tem uma outra característica para conseguir. Isso aqui não é à toa. É preciso certos investimentos em automatização. A gente precisa ter essa clareza. Investimentos em automação. Porque eu já mencionei para vocês um outro dia. Nossa capacidade de responder às tarefas, ela é linear, mas a tecnologia, ela é exponencial. A gente consegue tudo isso aqui de vantagens do e-commerce, mas é preciso que a gente tenha o suporte tecnológico, né, para que, através da automatização, a gente consiga ganhar escala, né? Você já pensou, você enquanto futuro técnico em secretariado, ter um cadastro de clientes, e-mails, você tenha 150 e-mails para enviar. Entendem? E você vai enviar esse e-mail de um por um para 150 pessoas. Por isso existe a importância desse e-mail marketing, porque você calibra a máquina, você calibra o software para ele, né? E você programa para que ele faça esse disparo automatizado. Dia, hora, né? E para quais os contatos que se precise fazer isso. Então, vejam, a automatização, ela dá a exponencialidade. É esse olhar que a gente precisa ter para trabalhar na área de secretariado, nessas diversas atividades. Tá bom, minha gente? Ok. Compartilhamento de documentos, assinatura digital, sacam? Tudo isso é muito importante que vocês venham a dominar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Câmbio. Vamos adiante. A quarta questão. Quais as desvantagens? Pra gente, se eu falar um pouco mais baixo, é por causa da voz, né? Por causa da garganta que ela está arranhando aqui. Quais as desvantagens de se aplicar o e-commerce em um modelo de negócio? Aí eu estou falando de desvantagem. O primeiro tópico aqui é vantagens, mas nem tudo é um mar de rosas. Então, aqui também entram as desvantagens, as duas faces da mesma moeda. Menor contato presencial, né? Você perde essa capacidade. Bora imaginar que você tenha um time de vendedores extremamente empático, um time de vendedores extremamente bons de venda presencial. Mas quando o
cliente entra em contato por vias digitais, você acaba não tendo essa possibilidade, né? Então, compromete aí. Menos contato presencial. Um outro ponto é a dificuldade na troca das mercadorias. O envio de uma mercadoria defeituosa ou de forma equivocada, ela dá mais trabalho para retornar, para voltar lá para os estoques da empresa. Ok? De certa forma, todos esses problemas, eles alimentam o outro, né? Ele, na verdade, a gente pode dizer que é a mãe de vários problemas, que é a insegurança por parte de alguns clientes. Não se sentem seguros para fazer transações financeiras, para colocar seus dados nessas transações financeiras, certo? Tudo isso breca. A falta de confiança, ela gera custos, né? Ela demora, faz com que a gente tenha mais tempo para fazer um negócio. Então, tem todos esses pontos. Uma outra desvantagem, ela não é necessariamente focada na empresa ou no cliente, mas é na economia como um todo. É porque quanto mais internet, digital, virtual, quanto mais automatizações, você tem menos geração de postos de trabalho na economia. Ok? Você emprega, você gera oportunidade de trabalho, mas num fluxo muito menor do que anteriormente, quando as empresas operavam apenas presencial. Sacaram? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. E esse problema da tecnologia, ele é global, inclusive. Viu? Não é só brasileiro. Óbvio que isso vai variar muito. Né? Vai variar muito de qual é o progresso tecnológico de uma região para outra. Pode ser que tenham cidades em que você tenha um baixo grau, um alto grau de transações presenciais e não necessariamente digitais. Essa velocidade ela vai variar muito de lugar para lugar. Pode ampliar o slide todo ali na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. E aqui, a quinta e a sexta questões. Por que os custos de uma empresa .com é uma empresa que vende pela internet? Por que é que esses custos são mais baixos? Aí a gente falou sobre isso aqui também na sala de aula, aqui no estúdio. Porque não é necessário internalizar, Vitória, alguns custos como aluguel, contratação da equipe de vendas, número de intermediários de vendas, ele é reduzido, a gente viu aqui exemplos. Quando ocorre essa desintermediação, tudo isso baixa custo e faz com que, de repente, esses custos mais baixos se reflitam em preços mais baixos dos produtos. Tá bom? Beleza? Então, esses são pontos. A gente chama de desintermediação da economia nesse processo. Eu estou olhando aqui, eu cometi um pequeno erro, e aí essa questão ela se repetiu. Então, ela não vai porque a gente já discutiu ela aqui em estúdio, tá bom? É equívoco meu, tá? Minha gente, estou olhando para o relógio, 12 horas e 20 minutos. A gente vai encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã em Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar.